Muito boa tarde, gente boa. Começando agora o Globo Esporte, o Fluminense é o primeiro dos grandes cariocas a voltar a trabalhar. Acabou a moleza. O elenco se reapresenta hoje, mas só com uma pequena parte do time principal. Antes de falar de quem está começando a pegar no pesado, vamos falar de um cara que ainda está de férias, mas deixa eu conversar aqui com a Duda Dal Ponte. Hein, Duda? Ele está de férias, mas já garantiu que vai ficar no Fluminense pelo menos por mais 2 anos. Tô falando do goleirão Fábio. Bom falar contigo. Um feliz 2026, Duda Dal Ponte. Feliz ano novo, Escobar. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Fábio está com um contrato renovado até dezembro de 2027. O goleiro ídolo tricolor de 45 anos vai vestir a camisa tricolor agora pela 5ª temporada, né? E vai chegar aos 47 anos se cumprir esse contrato com o Fluminense. Ele só se reapresenta junto com os atletas do elenco principal no dia 8 de janeiro. Mas como você falou, já tem gente se reapresentando hoje, são os atletas da base e também alguns jogadores que tiveram pouca minutagem em 2025 com o técnico Luiz Ubeldia, como por exemplo Lescano, Lavega, Santi Moreno e também o zagueiro Igor Rabelo, de 30 anos, vai ser o mais experiente desse grupo que vai disputar o Campeonato Carioca e que agora vai ter oportunidade de ser observado pelo técnico Luiz Ubeldia. Lembrando que o setor, a zaga do Fluminense, sofreu muitas baixas nessa virada de ano, né? Com saídas de Thiago Silva, Thiago Santos, Manuel. O Fluminense já divulgou que tem o Gemes ex-Mirassol aí para esse ano, mas ainda está no mercado de olho em outro zagueiro. Então o Fluminense querendo se reforçar com zagueiros e também com atacantes. Essa é a expectativa aí do Fluminense, que começa hoje pensando no Campeonato Carioca, estreia no dia 14 de janeiro contra o Madureira, Escobar. Vamos lá, vamos falar do Fluminense. A gente abriu o programa falando da renovação do Fábio, o Rodrigo Jufo chega, é triste. Fábio, esse é o problema. Esse é o problema. O Fábio é o cara, o Jufo. Seguinte, o Cristiano Ronaldo, o Zé Roberto era outro. Zé Roberto, o Cristiano Ronaldo, o Fábio. É o time do não tem desculpa. Se vira aí. Jufo, que história é essa? E claro, as outras notícias do Fluminense. Boa tarde pra você. Boa tarde, Felipe, Jailson, feliz ano novo a todos os amigos que estão aí ligados no Sport Center. É isso, o Fábio terminou a temporada em alta, né? Fez uma grande semifinal de Copa do Brasil, chegou a pegar pênalti na decisão contra o Vasco, mas aí o Léo Jardim brilhou mais e acabou sendo a eliminação do Fluminense. Mas ele segue em grande fase técnica e também se sente à vontade para continuar a jogar, então o Fluminense resolveu renovar com ele por mais 2 temporadas até o final de 2027, então ele confirmado nesse ano de 26 e o próximo ano de 27, quando vai completar 47 anos aí com a camisa do Fluminense. Ele tem 246 jogos, é o recordista mundial de jogos, né? Vamos lembrar, ele bateu o Peter Shilton nessa temporada, ele tem mais de 1.400 jogos na carreira, é o jogador com mais jogos na história do futebol, segue em alta, segue com moral, um dos líderes desse elenco, então teve o contrato renovado até os 47 anos. O Fábio permanece no Fluminense, Felipe, que se reapresenta hoje, no dia 2 de janeiro, com o Zubeldia já de olho na estreia no Campeonato Carioca, mas ainda só com garotos da base de Xerém, que vão ganhar aí uma rodagem, vão ganhar uns minutos no estadual, e também atletas que não tiveram muito espaço e querem se provar para a temporada 2026, afinal tem Libertadores. É o caso do Igor Rabelo, que chegou na temporada passada e quase não jogou, tem só 6 minutos com a camisa do Fluminense. Também o Santi Moreno, colombiano, o Lavega e o Lescano. O Lescano que vinha com uma negociação com o Cerro Porteño para deixar o Fluminense por empréstimo. O Fluminense entendia que era um bom negócio, porque o Cerro está na Libertadores, ele teria mais espaço, mais minutos lá no Paraguai. Então o Fluminense até aceitou esse empréstimo ao Cerro Porteño, mas o Lescano quis ficar, quis jogar o Campeonato Carioca, mostrar a Zubeldia que ele tem sim espaço nessa equipe do Fluminense, então ele recusou essa proposta. Ele que veio do Libertad e iria para o Cerro Porteño, também tem essa questão dos rivais, mas ele recusou a proposta de empréstimo, vai ficar no Fluminense, vai ter minutos agora na estreia do Carioca e quem sabe assim poder ser útil na temporada 2026, amigos. Não, é impressionante. Jufo, obrigado pelas informações, ele volta. Eu vou jogar pra você, Jéssica, mas eu tô brincando, mas é uma coisa linda o que acontece com o Fábio. Assim, linda e assim, única, mostra a ética no trabalho que ele tem, a disciplina da carreira. Porque não adianta, estou com 38, nossa, agora eu preciso me cuidar pra chegar aos 45, 6, 7. 47 o cara vai chegar com o contrato, tem 45.
É absurdo. Aí você pode falar, não, mas jogador de linha seria mais complicado. Seria ocorrer tal. Mas vocês viram ali os melhores momentos? O trabalho de goleiro no sentido de agilidade, de explosão. É absurdo. Então eu vou passar para às vezes eu gosto de comparar esporte com coisas cotidianas. Então vamos lá. Ele tem 45. Volta 20 anos no tempo, ele tinha 25 já. Aí pega você, com 25. Não sendo goleiro. Você vai derrubar aquele copo na cozinha com 25. Ah! Hoje com 45, você fala, caiu. É isso, cara. Pô, droga. Cadê a vassoura e a pá? Cara, é absurdo. Num Fluminense de Série A, de Libertadores, de fases agudas de Copa do Brasil. É impressionante. O Fábio tem uma das carreiras mais bonitas da história do futebol mundial. E eu acho que ele sempre foi subestimado. Aí tem gente que fala, porque jogava em Minas, o eixo, o Rio, São Paulo. E isso eu acho que tem peso sim. Assim, a vida dele em seleção é muito pequena. E, pra dizer, quase inexistente. E é um cara que merecia muito... Merecia não, ele tem muito. Eu sou fã do Fábio, desculpa ter me alongado, mas essa eu queria dar uma palhinha, Jailson. Não, o Fábio, assim, lembrando que no Mundial de Clubes ele agarrou demais também. É isso. No Super Mundial que a gente teve nos Estados Unidos, e agora na reta final da temporada também. É um cara muito trabalhador, né? O Fábio dispensa comentário. A gente não precisa ficar falando aqui, por exemplo, do que o Fábio vem fazendo nos últimos anos. Ele chega no Fluminense já com 41... E ele continua, beleza, vai ser um goleiro ali, vai brigar com alguém mais novo por posição, não. E ele toma a vaga, não dá brecha pra ninguém. E na temporada passada, né, agora esse ano de 2025, ele agarrou a barbaridade de novo. E aí falando, com 45 anos, aquele treino ali de agilidade é brincadeira, pô. Esse treino aí de goleiro, parando pra ver, geralmente, né, os treinamentos, os goleiros são os primeiros a chegarem, que já fazem esse tipo de trabalho, e geralmente também são os últimos, que eles ficam lá até o final. Então o trabalho do Fábio é brincadeira, é só parabenizar mesmo, que é espetacular o que ele vem fazendo. Essa defesa contra o Cruzeiro, essa defesa é brincadeira também. Fábio agarra muito, é um baita de um goleiro. E até os 47 anos não tem desculpa, hein, Mota? Não dá tem. Acordar cedo lá pra aquele miguezinho de ir pra academia, ou não, já o Fábio tá treinando, vamos lá, né? E não só em relação à academia, em relação ao seu trabalho. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, trabalhando com esporte, é ver esses exemplos que, assim, Messi. Messi, ser igual ao cara, tem que nascer. Tudo bem que ele trabalha pra caramba. Cristiano Ronaldo, trabalho. O Fábio tem muito trabalho. Pega o que o Fábio faz, 10% na sua trajetória já vai impactar em alguma coisa. É o cara que no dia 31 tá fazendo trabalho, no dia 1º tá fazendo trabalho. É muito fácil olhar e achar bonito, mas fazer igual, se a gente consegue replicar pequenas práticas desses caras, a gente tem uma vida mais eficiente, seja qual for a sua trajetória, mas é uma questão de escolha, de trabalho, de sacrifício, e aí é um preço que tem que ser pago. Esse pagou. A gente tá falando que é bonito, mas esse pagou. Eu sou fã do Fábio, tomara ele continue muito bem em 26 e em 27 vai ser bom pra torcida do Fluminense. E o Tricolor renovou com Fábio, interminável, inesgotável, até dezembro do ano que vem. Então tem mais 2 anos aí de Fábio, pelo menos. Ele tá com 45 anos, vai pra 5ª temporada pelo Fluminense, foi contratado em 2022, jogava no Cruzeiro e foi fundamental nos títulos da Conmebol, da Libertadores, da Recopa, do Carioca. Na Copa do Mundo se destacou, fundamental pro Fluminense chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e o Fluminense celebrou a renovação, divulgando seu talento como goleiro e compromisso com o que faz o trouxe até aqui. Como as nossas cores, ainda bem. Mas essa história ainda não teve um ponto final. Fábio e Fluminense acertam a renovação de contrato até dezembro de 2027. Obrigado por tanto, ídolo, é uma honra. Fecha aspas aí pro texto da diretoria, da assessoria do Fluminense. Muito justo. Dedé, um cara 45 anos, vai jogar até 47. Não sei. Será? Agarrando o que ele tá agarrando, né, Vilinque? Porque assim, é justo... Você ainda imagina 2 anos do Fábio nesse nível? É justo e merecido todas essas homenagens, mas o Fábio vem passando por cada sarrafo que a gente consegue entender, porque assim, fez uma Copa do Mundo brilhante pelo Fluminense, né? Fez defesas fenomenais. O último jogo mesmo contra o Vasco, uma defesa, um chute do Andrés Gomes que... Aquela vitória na conta dele. Exatamente. Muitas assim. Eu costumo dizer que o Fluminense foi campeão da Recopa no jogo da ida.
aquele jogo lá que o Fluminense perdeu de 1-0 pra LDU, ele fechou o gol lá, entendeu? Assim, aqui ele realmente foi um mero espectador, mas lá ele agarrou muito. Então o Fábio, você conta nos dedos quantas falhas que ele teve nesse período de Fluminense. Então assim, é justo pra ele essa renovação e assim, mostra que se ele vai parar em 27, a gente não sabe. O contrato dele ia até 26, né? O final de 26. Pegou mais, estendeu mais um ano. Porque ele treina todo dia, ele acaba o jogo, o dia seguinte ele não vai pra DM, ele não vai pra fazer fortalecimento, não, ele vai pro campo, segundo o André lá, o preparador físico, que é o meu parceiro. Então assim, ele treina muito, ele é fenômeno de fato, o Fábio. E tá cada vez melhor, igual o Vinho, né? Olha Quanto mais velho, melhor. Ele tá numa fase espetacular, Vini. Não tem outro exemplo como esse. Ele fica com quebrando paradigma, né? Marco, né? Porque até 45 anos, um fenômeno, tanto que é o jogador com o maior número de partidas na história do futebol. E o cara fica mais 2 anos de contrato renovado. Tem que ser estudado o que ele tem, a genética, a composição, o treinamento, o que ele bebe, o que ele faz, o que ele come. Engraçado que eu vi uma entrevista dele aí recentemente, ele falando que nem é de dormir muito, assim. Não é tão regrado. Que não é tão regrado assim, mas enfim, é um cara que de fato precisa ser estudado. E eu lamento muito, tem 2 jogadores que eu lamento muito de não ter visto numa Copa do Mundo, o Fábio e o Alex, o meia. Tava até conversando sobre isso lá na redação. Carequinha, os 2 pra mim, eu queria muito ter visto numa Copa do Mundo e os 2 mereciam, inclusive o Fábio. A gente fala assim, o Fábio tá vivendo uma grande fase. Gente, ele tá vivendo uma grande fase há anos. Há 10 anos. E é algo que eu sempre gosto de mencionar. O Fábio, pra mim, é um exemplo, porque mesmo na reta final de carreira, que ele está vivendo a reta final de carreira, ele é um cara que evoluiu em alguns fatores, por exemplo, jogar com os pés. Então, assim, eu dou muita moral ao Fábio, porque ele também é um cara que busca evoluir algo que ele não era tão bom, jogar com os pés. Ele foi obrigado, também, né? Com o Fernando Diniz, ele foi obrigado a aprender a jogar com os pés, senão ele não iria jogar com o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz gosta de goleiro que sabe jogar melhor com os pés. Então, assim, cara, uma renovação, na minha concepção, extremamente justa, e mesmo que ele não chegue em 2027 performando em alto nível, mas é um jogador que, teoricamente, vai ajudar o processo de transição, porque o Fluminense vai ter que buscar um outro goleiro. E ele dá essa segurança ao Fluminense na busca de um outro goleiro. Fechou o ano muito bem, né? Olha, agora é oficial, bota aqui na tela as fotos dos novos uniformes do Fluminense, agora patrocinados pela Puma. O acordo com a gigante alemã do ramo, né, passou a valer desde ontem, 1º de janeiro, tem duração de 5 anos. Os novos uniformes já estreiam na Copinha com o time sub-20. O primeiro do clube a entrar em campo este ano, né? Porque joga a primeira Copinha, depois vem o Campeonato Carioca, a estreia do Fluminense na Copinha acontece no próximo dia 5 de janeiro contra o Água Santa. Então é a primeira vez que a camisa da Puma do Fluminense vai entrar em campo pela Copinha. O que achou, Dedé? Gostou como tricolor? Ficou bonito? Ficou bacana? O Fluminense fez detalhes desse uniforme, Dedé? O Fluminense fez um anúncio já nas redes sociais a partir do dia 0 horas, né? Ele já botou a Puma. Porque tinha contrato com a antiga patrocinadora. Umbro, né? Que foi uma parceria vitoriosa, né? O Fluminense também fez bons títulos com a Umbro e agora começa com a Puma. Eu gostei, esse uniforme, principalmente o tricolor, ele remete a 1952, né? A forma da camisa, a branca mais fina, né? E a tricolor, é linda, né? De qualquer jeito, ela é linda, clássico. Né? Então, pouco poluía, assim, eu gosto do uniforme, a moda antiga 5 também. anos, eu sou conservador. São 5 anos. Material de uniforme. Para mim, sem papagaiada é o melhor possível. Gola V, bonitinho, tricolor, né? 5 anos de contrato, né? O Fluminense fechou com a Puma, então acho que é importante você mostrar pro mercado também que você tá uma empresa, uma gigante alemã, né? A Puma junto com a Nike, as maiores, né? Adidas também são grandes. Então mostra aí que ficou bem, ficou bonita. Ficou bonito. Era igual aquela que a gente mostrou aqui, que vazou? Igualzinho. Era igual. Era a mesma foto. A foto que vazou foi a foto divulgada com o Canóbio, o Samuel Xavier. É porque a qualidade da foto Tem alguém que chega lá de dentro. Eu tenho pra mim que esses vazamentos sempre de propósito. Talvez, né? O clube toda hora vaza a camisa, toda hora. Todos os vazam, todos. A branca que foi um pouquinho mais diferente, né? Com essas listas assim, do jeito dela. Nas mangas tem, né? Então assim, a gente não vê branca nesse formato, né? Mas também ficou linda e certamente vai ser sucesso de venda pra galera tricolor aí. Não, pra ficar feio tem que fazer muito esforço. De verdade. Eu não lembro de uma camisa feia do Fluminense. As cores são muito bonitas, cara. Dedé, o que tem de novidade pra torcida tricolor? O que você pode passar aí de mercado? O que o Fluminense está atento? Quais são as metas, as necessidades? Se tiver de informação também dentro da programação,
Hoje o primeiro grupo está se reapresentando. Já se representaram. É a garotada que vai começar o Carioca. Aí tem duas frentes, né? Que uma garotada vai para a Copinha. Explica aí pra gente. Da garotada que você falou, o Igor Rabelo foi chamado para participar dessa pré-temporada de partir de hoje. Ele se representa já se representa hoje, porque o Rabelo, Zubeldia falou que só deu 6 minutos para eles num jogo contra o Palmeiras, lá na área. Então precisa avaliar melhor. Lescano e La Vega também vão se apresentar hoje, já se apresentaram agora pela manhã, né? Então esse é o grupo do Fluminense, o restante vem dia 8, né? E com relação às contratações, Guilherme Arana, o Fluminense já se acertou com o Guilherme Arana e já acertou com o Atlético também. Porém, existe uma dívida entre o Atlético e o Guilherme Arana. E o Guilherme Arana não quer sair enquanto essa dívida não for resolvida, né? Então, o problema é entre o jogador e o Atlético. Isso, o Atlético já contratou o Renan Lodge, né? E também está em vias de fechar com o Juninho Capixaba. Outro grande lateral. Outro grande lateral. Então o Guilherme Arana sentiu que o Atlético estava mostrando para ele que ele tinha que procurar novos ares. Já contratou o James do Mirassol, né? Que foi uma excelente contratação. O Vene, inclusive, trouxe de primeira essa informação. E o Fluminense tem a questão do Savarino, que a gente já falou aqui também, né? O Hulk. O Hulk era uma situação que o Fluminense estava monitorando. O Fluminense consultou. Como o Vene falou sobre o jogador aceitar a proposta, como a questão do Caio Jorge, o Fluminense foi através do staff do Hulk. O staff do Hulk não negou a saída dele, né? Mas que como é um casamento muito antigo em relação ao Hulk e Atlético, é uma situação mais difícil. Mas todo mundo sabe que o Sampaoli já demonstrou que não conta muito com o Hulk. Não contou em 25, certamente não vai contar em 26. E um outro detalhe também, o Hulk não gosta do sintético, ele não vai abrir isso publicamente, né? Mas o Atlético virou sintético, ano que vem ele vai jogar pelo menos 24 partidas de 38 no sintético. Porque os jogos em casa, mais a Chapecoense, o Atlético, o Paranaense, o Botafogo, talvez até o Vasco, né? Joga no Engenhão, Palmeiras. Então, assim, é uma coisa que incomoda o Hulk, que ainda continua, para meu ver, seria uma baita contratação pro Fluminense. Mas eu acho que o negócio ali, já tiveram uma reunião, o Atlético não quer liberar ir para clube brasileiro. O Botafogo também demonstrou interesse, mas aceita liberar ir para fora, ou seja, quer tirar o problema de perto, né? Mas seria uma baita contratação pro Fluminense aí. Esses são jogadores que estão sendo ventilados. Tem a questão do Freitas, o Bolonha fez proposta pelo Fluminense de 5 milhões de euros, o Fluminense não aceitou a proposta, porque o Fluminense tem 60% do Freitas, né? Então, assim, 40% é do Alianza Lima. Então, você ficaria mais ou menos o mesmo preço que o Fluminense pagou quando contratou ele em 24. E o Freitas fez uma boa Copa do Mundo. Valorizou, inclusive elogiado pelo zagueiro lá, o Materazzi, né? E isso, falou que é um grande zagueiro. O estilo do Freitas é um estilo pro futebol italiano, né? Alto, forte, durão, né? Então, mas lá no Correio dello Sport dizem que o Bolonha vai fazer uma outra proposta. O Fluminense já negou que essa proposta ainda não chegou. Falam-se em 8 milhões de euros, né? Se chegar a 8 milhões de euros, o Fluminense vai fazer o negócio. Agora, não sei se ela vai chegar ainda, né? E o Rubem Lescano, como você falou, estava tudo acertado com o Cerro Porteño. O Fluminense não criou dificuldade, mas o jogador não quer sair. Ele acha que seria um retrocesso voltar para o Paraguai depois de ter saído lá do Libertad. Então ele prefere ficar aqui no Fluminense e tentar ganhar espaço com o Zubeldia, principalmente no Carioca. Essas são as notícias do Flusão. Água, fala, Vene. Arana fechado no Flu. Opa! Informação 100%. fechou. Aí. Hoje ele se apresentou no Atlético, se acertou lá, vou te pagar. Acertou a conta lá. 4 anos de contrato. Arana, novo jogador do Fluminense, tá fechado. Fechado. Vai viajar daqui a pouco, 5 milhões de dólares para o Atlético Mineiro. Aí, uma boa, né? 30 e poucos milhões de reais, né? Uma das pessoas envolvidas na operação me mandou mensagem dizendo que está assistindo ao programa. Então tá aí pra você. Grande contratação do Fluminense, né? Tricolor, grande contratação, jogador de seleção. O René era um jogador que tem característica defensiva, o Arana já é um jogador diferente, né? Um jogador que ia disputar a Copa do Mundo. E o Fuentes é um jogador que o Fluminense não conta pro ano que vem. Ele tá esperando proposta para ele ir embora, o colombiano, né? Então, notícia boa para torcer tricolor já aqui de primeira mão pelo Vene. Tá aí, torcedor tricolor. Se o falou, tá falado. Não, o Vene falou, agora. Torcida tricolor, uma ótima sexta para todos. Eu tô chegando com tudo nesse dia 2 de janeiro de 2026. Um ótimo ano novo para toda a torcida do Fluminense. É plantão urgente. Fluminense acaba de acertar a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana. É isso mesmo, né? Foi um período ali, né? Teve aquela novelinha, Atlético Mineiro foi atrás de outros jogadores, conseguiu contratar, ficou mais fácil para liberar o Guilherme Arana. O Fluminense foi lá, conversou com o staff do jogador gostou, o staff também, então tudo alinhado. Guilherme Arana deve chegar no Rio aí, né, nesses próximos dias para assinar seu contrato com o Fluminense. Um baita de um lateral, vai ajudar muito. A gente sabe que o René não iria ser titular, né, da equipe do Fluminense. É um jogador ali para estar revezando com o Guilherme Arana, né, mas não tem aquele status de titular para a temporada toda, e são muitos jogos. Então o Fluminense se antecipou e acabou de acertar a contratação
de Guilherme Arana. E não para por aí. Savarino entrou na mira. O Botafogo aceita negociar o jogador com a diretoria do Fluminense, mas o Botafogo, com o olhar de empresa, tem um grande interesse numa joia, num destaque do Fluminense nas categorias de base. Então, assim, é um impasse. Não sei se o Fluminense vai querer liberar o atleta, né, e vender apenas alguns percentuais dessa jovem promessa do Fluminense. E aí, no futuro próximo, o jogador, né, deslanchando com a camisa do Botafogo, o Fluminense pegaria alguma porcentagem de uma venda futura, não sei. O que eu sei é que Savarino e Fluminense estão se aproximando de um acerto. Então, assim, um baita de um jogador, joga muita bola e será um cara, assim, fundamental para, quem sabe, ser titular do Fluminense, brigar ali com a Costa, sabe? O Savarino é um baita de um jogador, joga em diversas funções. Então, assim, que venha, Savarino. Estamos esperando por você. Tô indo nessa, fiquem com Deus. Se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.